Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do I Love Beancast, aquele podcast que fala sobre transformação digital, inovação, tendências, carreiras e, como vocês já perceberam, nessa segunda temporada a gente está falando sobre indústrias, mercados. Não adianta ter a tecnologia mais fantástica disponível se eu não resolver problemas reais da sociedade. E eu aqui com meu amigo Lucas, hoje temos convidado especial para falar sobre um segmento também especial. Eu sou Júlio Ribeiro, estou aqui de óculos, cabelos grisalhos, uma blusa do nosso podcast aqui num tom azul marinho, I Love Beancast. E vamos bater um papo com uma pessoa interessante aí hoje, Lucas? Grande Júlio, como é que você tá? Tudo bem? Maravilhoso. Não, hoje o papo é bacana, viu? A gente que conhece do tema. Mas já fazendo a apresentação aqui como de costume, meu nome é Lucas, eu tenho poucos cabelos castanhos na cabeça, já caiu uma boa parte. Uso óculos, tenho olhos castanhos, estou aqui com a mesma camisa do Júlio, que é a camisa do I Love Beancast, que está um tom azulado, né, com os desenhos. E hoje a gente tem aqui uma grande convidada, uma pessoa que parceiraça, assim, de longa data aqui da FF, que a gente conhece há bastante tempo, referência no ambiente de trabalho, no segmento que ela atua. E como de costume eu vou contar um pouquinho, e olha, trabalha bastante, faz coisa pra caramba, antes de passar a palavra para que ela mesma se apresente. Então, ela que é engenheira civil e mestre em tecnologias computacionais para construção civil, possui especialização em BIM, aplicada à implantação de obras de infraestrutura e MBI em tecnologias ferroviárias. Interessante, eu não conhecia, né, MBI em Innovation, Master Business in Innovation. Atua hoje como chefe do Departamento de Consistência e Inovação de Projetos da CPTM. Além disso, é professora na Universidade Paulista, atua nos cursos de graduação, de pós-graduação em engenharia, preside a Associação dos Engenheiros. Cibele, quanta coisa. Por favor, a palavra é sua. Isso aí, primeiramente, muito obrigada pelo convite, fiquei bastante feliz aqui, né, por fazer parte dessa segunda temporada e vamos falar um pouquinho sobre ferrovia. Eu sou a Cibele Alves, tenho 40 anos, sou branca, cabelos médios, loiros acinzentados, olhos verdes, estou hoje com uma blusa preta, detalhes na gola em bege e um blazer cinza escuro. E vamos lá, vamos começar aqui o nosso papo. De fato, né, são muitos chapéus aqui tratando sobre a temática BIM, mas a gente vem numa frente de desenvolvimento e atuando sempre para que o mercado se desenvolva, principalmente o das ferrovias, né? Perfeito, Cibele. E aí, perguntando para você de início, uma pergunta que a gente sempre faz aqui, né, para abrir o nosso podcast, mas que ela é importante para entender, desde o momento lá que a Cibele decidiu entrar na faculdade, cursar tal, até a Cibele hoje, com todo esse currículo que a gente conversou aqui resumidamente, como que foi esse processo? Como foi a jornada da Cibele até ela estar aqui no podcast com a gente? Tá certo. Então, vamos recordar um pouquinho, né, fazer uma retrospectiva. Eu sempre gostei muito das áreas de exatas, né? Acho que a maioria dos engenheiros sempre tiveram essa tendência na infância. E, por outro lado, sempre admirei muito meus professores. Então, sempre tive vontade de estar à frente de uma sala de aula, desde criança, ali, desde o ensino fundamental. Eu queria fazer engenharia mecânica, mas a minha mãe não deixou eu me matricular no curso, porque ela disse que se tivessem 10 mulheres na entrevista e um homem, o homem seria contratado. Então, aquela visão ali, né, antigamente realmente o mercado era muito mais masculino, enfim, ela sentiu que eu ia ter um pouco mais de dificuldade de ingressar. Mas eu não desisti da engenharia e aí eu procurei um curso que tivesse mais mulheres na turma, né? 5, 6 mulheres na turma, né? Naquela época, né? Eram os cursos de engenharia civil. Então, comecei com um curso técnico em administração, segui para o curso técnico em edificações e a partir do curso de edificações já comecei as minhas atividades profissionais na área mesmo. Então, trabalhei em construtoras, né? Vim do mercado privado. As empresas que eu trabalhei faziam shoppings, hospitais, então vim dessa área. E aí comecei a fazer a graduação, concluí a graduação em engenharia civil. Na sequência, eu resolvi fazer o mestrado, né? Tudo isso mantendo a vida profissional em paralelo. Estava muito puxado, trabalhar e fazer o mestrado acadêmico, né, ali tudo junto. E aí uma amiga me falou, olha, vai ter um concurso lá na CPTM, né? Por que você não presta esse concurso? Então, o único concurso que eu prestei na minha vida, né, foi o da CPTM. Estou lá até hoje. Eu tinha a ideia de ter um local em que eu pudesse, pelo menos, ser um horário de saída, né, mais definido.
No mercado privado eu viajava bastante, né? Ficava um tempo acompanhando obras fora de São Paulo, então estava muito difícil de conciliar. Passei nesse concurso, ingressei na CPTM e antes de entrar na CPTM ainda, né, eu no mestrado tinha contato com ferramentas, já que eu posso dizer que eram ali, não precursoras do BIM, né, mas que trabalhavam ali em paralelo, trabalhei muito com simulação computacional e que essas ferramentas aí tinham já uma ponte para fazer algum tipo de integração, enfim, então tive esse meu primeiro contato com esse tipo de ferramenta. Ingressei na CPTM e a CPTM estava nessa fase de implantação BIM, né? Tudo isso surgiu na diretoria de planejamento e eu entrei na diretoria de engenharia. Mas eu era a ponta na engenharia para que todo o pessoal de planejamento ali, né, pudesse ter contribuições e uma visão de quem estava à frente da implantação. Não necessariamente nas obras, mas atuando sempre na assessoria da diretoria. Então, fazia essa representação, né, da implantação para o planejamento e aí fui seguindo a carreira profissionalmente, já ingressando aí na temática BIM também. Muito bom, Cibele. Você estava contando a trajetória e falando dessa dificuldade do equilíbrio entre a parte acadêmica, a iniciativa privada, aí como que o concurso público talvez te dá uma outra visão, né, do ritmo. Isso te fortaleceu enquanto uma visão de vanguarda, de estar sempre querendo entender o que está vindo de novo, ter esses vários olhares? Sim, sem dúvidas, né? E também agora a gente brinca, né? Nós estamos agora do outro lado do balcão, então passamos de contratada a contratante. A gente tem uma responsabilidade muito maior nas exigências, principalmente. Então, sem dúvidas, isso é algo que faz muita diferença, sim. Pegar o gancho nessas dificuldades ou exigências de contratação, a gente falou aqui na abertura do podcast, assim, os temas. A gente fez falas aqui sobre algumas verticais. Vou falar agora sobre ferrovias. Quão complexo é um projeto de ferrovia multidisciplinar, uma escala espacial complexa por várias realidades, múltiplos atores trabalhando. Antes de a gente falar especificamente da tecnologia ou da metodologia BIM, quão impactante é eu ter a modelagem, uma simulação digital para esse cenário complexo? Como é que você vê isso? Eu vejo isso já em números aqui, né? Então, vamos trazer um pouquinho aqui da área. Recentemente eu fiz um levantamento interno, né? A gente hoje desenvolve projetos internamente também, né? Não deixamos de contratar, a gente contrata também, fiscaliza, analisa, mas alguns projetos desenvolvidos internamente, para vocês terem uma ideia, né? Envolveram aí por volta de 42 profissionais do último levantamento que eu tinha feito, uma geração de mais de 2.000 documentos, né? Então o processamento de tudo isso, mas com muitas interações entre as equipes. Isso falando só do núcleo de projetos, mas a gente tem inputs das áreas de operação, de manutenção, do pessoal de implantação também, que vai fazer toda a fiscalização dessa obra, até, né, a devolução para o pessoal de operação e manutenção de novo. Então a gente ouve esse cliente no início do processo e ao final tem que fazer esse repasse também de informações. Ou seja, bastante complexo, muitas interfaces, estão pensando nesse cenário interno e agora expandindo um pouquinho para a sociedade. Nós estamos falando de obras que impactam, né, a vida do cidadão, do passageiro, do nosso cliente e também todo o entorno, né? A gente lida aí com questões ambientais, sociais, patrimoniais, enfim, diversas naturezas, né? Prefeitura, Estado, muitas vezes órgãos federais também, todos eles convergindo para que a gente tenha essa entrega efetiva. Eu acabei de perceber uma coisa. Explica pra gente, a gente falou com naturalidade sobre CPTM, como acho que se fosse um conhecimento pleno, e o nosso podcast tem audiência Brasil e fora do Brasil. Para quem não sabe o que é a CPTM, acho que vai ajudar a localizar a conjunto de exemplos ricos que você vai ter. Perfeito. Então, a CPTM, a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, né, hoje está passando por uma transformação. Nós operávamos 7 linhas na cidade e região metropolitana de São Paulo. Já chegamos a transportar 3 milhões de passageiros dia, né? Pois é, muita gente, né?
E agora, a partir de junho, a gente passa a operar uma única linha, que é a linha 10, que é a que vai para o ABC Paulista, ainda assim bastante expressiva, mas estamos nesse momento de transformação, de reinvenção. Recentemente, a CPTM lançou, inclusive na mídia, né, a CPTM Serviços, que eu digo recentemente, mas já completou um ano aí de atividades e com alguns contratos também firmados, prestação de serviço para outros estados também, né, no que tange a ferrovia. Então, são esses números aqui, né, de empresa. Acho que isso ajuda a trazer um pouquinho quão complexo é o desafio, como você falou, em transformação, né? Sim. A CPTM sempre foi uma referência, né? Eu me lembro não só pelo porte dos números que você acabou de falar, transportar 3 milhões de passageiros parece que é uma brincadeira, não, é um absurdo de gente, é muita coisa. E você fazer isso rodar é muito significativo. Mas eu também me lembro que a CPTM foi uma das primeiras empresas, especialmente se você olhar para as empresas públicas, que começou a olhar para a BIM, né? Começou a ter investimentos em inovação interna para capacitar as pessoas, para adquirir tecnologia e começar a ter esse olhar. Mas eu fiquei com uma coisa na cabeça, né, quando a gente estava conversando aqui agora, que eu sempre ouvi muito falar de BIM, eu acho que talvez como uma parte do mercado como um todo, falar de BIM, geralmente o pessoal pensa em edificações, né? Quando a gente fala BIM para infraestrutura, já é um passo um pouco mais à frente, mas ainda bastante difundido, né? Não é uma coisa escondida, nada disso. Agora, às vezes me parece que quando a gente fala de BIM para infraestrutura ferroviária, a complexidade dá um salto a mais, né? Parece que ela... Não, vamos complicar um pouquinho, vamos falar de BIM para infraestrutura ferroviária. E se você olhar, ela tem tudo, né? Ela tem a edificação dentro dela, tem a rede de drenagem dentro dela, ela tem tudo dentro de um empreendimento, dentro de um ativo de ferrovia. Como que você vê, Cibele, essa questão do BIM para ferrovias, especialmente quando a gente olha os ganhos que ele traz, o que a gente vê de maturidade para o segmento, o que você vê e fala assim, olha, já estamos agora bem avançados, a gente consegue caminhar bem, não, ainda temos essas dificuldades. Como é que você vê esse segmento olhando para a BIM? Não, perfeito. Então, para nós que somos operadores, né, é um ganho enorme, porque a gente inicia toda a concepção, especifica todos esses materiais, acompanha a implantação e depois faz a gestão do ativo. Então, para nós é um ganho imensurável. Então, tanto na qualidade, né, desses modelos, como também no desempenho, né, desse ativo. Enfim, então a gente, né, não tem nem o que questionar com relação a ganhos e benefícios, né, utilizando o BIM hoje para a infraestrutura e principalmente na ferrovia. A gente também tem outros ganhos, né, relativos a isso, que são mais relacionados ao próprio desempenho. Então, você ter ali toda a movimentação de pessoas, né, na concepção ainda, trabalhando nesse projeto, né, tendo ali uma interface quase que em tempo real, né, isso também agrega muito valor. Antigamente era aquela história de desenvolver, né, um desenvolvia uma parte, passava para o outro, sim, tinha um retrabalho, muita coisa se perdia no meio do caminho ali, ficava perdida, né, e agora não, a gente consegue reunir, né, essas mentes brilhantes, as mentes que estão fazendo a concepção e que têm bastante subsídio e competência na tomada de decisão para que tomem decisões conjuntas, né, por mais que eu não seja especialista em algum tema, né, mas às vezes a minha visão pode auxiliar aquele especialista. Então essa troca é muito rica. Acho que colocar as pessoas em um mesmo ambiente para discutir pautas complexas, só por aí a gente já tem ganhos, né? E quando a gente tem a virtualização, a possibilidade de simular, aí isso realmente, né, agrega muito valor à companhia. Tem algum projeto que você tenha de exemplo ou algum desafio que você conseguiu falar, olha que legal que a gente fez? Sim, a gente desenvolveu, né? Eu falo a gente aqui, né, pessoal, mas deixa eu só fazer um parênteses, né? O Departamento de Consistência e Inovação de Projetos, né? Ele não é o departamento que desenvolve os projetos, tá? Quero só pontuar isso, também é bastante importante. Nós estamos em uma mesma gerência, que é a gerência de projetos hoje. Essa gerência tem 4 departamentos, incluindo o meu. Então, a gente tem 3 departamentos que são específicos de projetos, sendo, né, arquitetura e urbanismo, a parte de infraestrutura e comporta drenagem, o geométrico e assim por diante, e também um departamento que cuida de sistemas no geral, telecomunicações, né, parte de suprimento de energia. Então, a gente acaba não tendo uma divisão física, né, no nosso ambiente de trabalho, e a gente também tem essa relação muito próxima com todos os profissionais, né? Mas quando a gente fala de desafios, né, só para deixar claro que não sou eu, né, não fui eu que desenvolvi esse projeto ali,
mas acompanhei tudo isso, porque eu sou o fim da linha, né? Então eu recebo ali, né, todo esse material e trabalho junto com a minha equipe na consistência desse material, preparando tudo isso para a licitação. Acompanho o processo licitatório até a assinatura do contrato. Então, desafios, né, que a gente teve ali. Muito desses projetos desenvolvidos internamente. Então, vejo isso como um grande desafio. Imaginem, né, servidores, gestores públicos ali atuando com os treinamentos recebidos, né, e agora com um desafio de fazer um projeto, né, executivo ou um projeto básico. Então, esse desafio superado de uma maneira, né, muito bacana pela equipe, que eu tenho o maior orgulho de falar, né, dessa equipe que trabalha hoje conosco, de multidisciplinares, né? Então são várias disciplinas aí envolvidas, disciplinas muito específicas também, que a gente não tem nem cadeira nas universidades, né? Verdade. Muitas disciplinas a gente acaba formando internamente. Então todo esse pessoal, né, ali unido, desenvolvendo esse tipo de projeto, né, completo, enfim, em nível de implantação, isso para mim foi um grande desafio superado aí por todos. Legal. Você sabe que a gente estava fazendo um tempo atrás um processo de implantação BIM numa empresa de transporte ferroviário, aí por cargas, né? E eu me lembro na época do diagnóstico, a gente conversando com as áreas e a gente perguntava para eles assim, qual que é um grande desafio, ponto de dor que você tem para enfrentar? E vários deles me falaram o que você acabou de falar, que é assim, olha, o cara vem engenheiro da faculdade, mas quando ele chega aqui, a conversa é outra, eu tenho que formar ele. Então, sim, realmente é um ponto que não tem muito como fugir, né? Ferrovia é isso. Exatamente. Sibeli, você estava falando aqui de desafios, né? De grandes questões, de projetos que vocês têm desenvolvido. Um tempo atrás eu estava participando de um seminário e eu achei interessante porque a lógica do seminário, ela pedia que os palestrantes apresentassem alguma lição aprendida. Alguma coisa que ele falou assim, no meu projeto eu tive essa dificuldade não prevista, ou alguma coisa que surgiu, uma coisa de um agente terceiro, e que nós conseguimos resolver dessa forma. Acabou sendo uma coisa muito interessante, porque fez com que os participantes pudessem se apropriar dessa evolução e se eventualmente se depararem com a mesma situação no futuro, sabem pelo menos um caminho possível de solução. Você vê alguma lição aprendida nesse processo de jornada, especialmente quando a gente fala BIM, na sua atuação profissional ou na atuação na CPTM, que já tem mais de 10 anos, né? Que você possa trazer como contribuição, especialmente quando a gente fala do público do podcast, que a gente tem pessoas que são estudantes que ainda estão começando até o primeiro contato, até um líder de equipe que trabalha com BIM no seu cotidiano, né? Perfeito. Tenho, sim, muitas lições, aliás, muitas lições aprendidas, mas vou escolher algumas aqui para compartilhar, né, as que eu julgo serem mais valiosas. Primeiro, quando a gente fala assim, vou projetar uma estação, né, com todas as suas disciplinas e subdisciplinas. A coisa realmente, né, complexa, vai crescendo. Então, um grande ganho que a gente teve, né, foi iniciar alguns projetos pilotos que fossem representativos, mas que não tivessem ali toda aquela gama de informações. Então, projetos menores, a gente iniciou com projetos de acessibilidade, ou seja, a estação já estava pronta, né, então foi feita uma captura ali, aí trabalhamos com nuvem de pontos, envolvemos de certa forma, né, várias disciplinas ali, mas não em sua plenitude, né, alguns poucos trechos ali, alguns pedaços, enfim, mas juntando todos ali naquela colaboração. Isso foi muito importante. E já aproveitando essa mesma fala, né, colocar o aprendizado em prática. Acho que isso é uma boa lição aprendida que a gente tem. Por quê? Nós temos muitas horas de treinamentos com as equipes, né? Foram muitos treinamentos que aconteceram, né, há mais de uma década já, então, trabalhando com BIM na CPTM, né? Só que se esse treinamento fica ali só no campo teórico, né, facilmente a gente perde isso, facilmente o profissional perde. Então, a ideia é treinar e já procurar uma aplicação, um desafio real que possa ser, né, superado, que tenha conhecimentos aplicados, justamente para que a gente consiga, né, ter uma apropriação do conhecimento por parte dos profissionais e, ao mesmo tempo, agregar valor ao nosso processo. Então, destacaria essas duas lições para quem está começando, enfim, né, para quem está planejando aí uma jornada BIM. Eu fico imaginando ao mesmo tempo que é uma vida profissional ainda com muita espaço para desenvolver, mas os últimos 10 anos mudaram muito. Verdade. Sim. Assim, como era o que estava disponível e
uma pergunta que tem a ver com gêmeos digitais. Você falou aí agora de nuvem de pontos, me veio essa insight que é: o que muda eu ter esse gêmeo digital, essa representação o mais próximo possível disponível para poder simular ou para poder desenvolver ações com essa visão multidisciplinar, né? Quão próximo da realidade isso já está para vocês? E aí, completando a pergunta, há áreas que isso ainda parece que é um sonho. Nossa, está longe. Há áreas que isso já é realidade, talvez aí dentro dos últimos 10 anos, isso já atingiu um grau de maturidade. Quão maduro está isso para ferrovias? Perfeito. Então, vou fazer o recorte aqui CPTM e depois a gente vai expandindo aí para o setor, né? A CPTM, ela tem uma meta específica, que é gerenciar 100% dos empreendimentos em BIM até 2027. Uma meta bastante ousada, mas que percorre, então, várias camadas e várias áreas, incluindo gêmeos digitais, toda essa parte de gestão de ativos. Então, nós temos uma frente específica para desenvolver esse tipo de tema, também dentro da companhia. E eu queria deixar uma outra questão aqui, um contexto, falando agora do setor. Existem vários sistemas na ferrovia, que têm requisitos de segurança bem específicos. Quando a gente fala de gêmeo digital, vamos telecomandar, não vamos telecomandar, então são perguntas que podem surgir e questões que podem surgir. E alguns desses equipamentos têm algumas limitações. Eu tenho limitações também de fabricantes, porque tem muitas coisas, e aí envolve muito a parte de propriedade intelectual, propriedade industrial, enfim, que também não dá para eu acessar lá os dados em tempo real. Então, tem um processamento a ser feito, manda para uma central, depois esses dados retornam, enfim. Então, na conceituação do gêmeo digital, aí, vamos pensar em ter um modelo digital que seja um espelho desse outro, seja um equipamento, seja uma sala técnica de uma estação ou um trecho de via. Mas isso hoje, como eu vejo, dentro da companhia estamos avançando com essas discussões, então dentro ainda dessa temática, dessa meta específica sobre BIM, e estamos exatamente nesse momento descobrindo quais são os parâmetros importantes e necessários para que a gente consiga migrar e pensar em qual plataforma essa informação, esse dado é melhor gerido. Hoje a gente tem sistemas, que são sistemas SCADA também, dentro do Centro de Controle Operacional, que faz parte também da gestão de ativos, e agora a gente está nessa fase de avaliar os tipos de integração, ou que a gente migra, enfim, então estamos em desenvolvimento. Ganhos que nós temos agora com esse desenvolvimento, a centralização das informações, a gestão, controle, o melhor controle de uma inspeção. Então, tudo isso já é um ganho, independente do telecomando ou não, Já ter ali aquele modelo fiel ao que está no local é importantíssimo. E falando do setor, só para fechar essa conceituação, nós estamos tratando de ativos lineares e de longas extensões, Se a gente fala aqui da região metropolitana, a gente tem uma extensão já considerável, mas Brasil afora, Norte-Sul, enfim, entre outras ferrovias, isso é um ganho enorme, eu não ter que sair daqui para poder me deslocar fisicamente e ter a confiabilidade de que aqueles dados e que aquela informação está ali disponível, isso é importantíssimo aqui no setor, Então, gêmeos digitais, assim, a gente trata de uma pauta importantíssima para o setor ferroviário. Legal. Eu já fiquei com 2 perguntas de gancho aqui, mas eu aprendi que eu não posso fazer 2 perguntas de uma vez, então eu vou dividir assim nesse contexto. A primeira que eu queria fazer era assim, quando a gente olha para chegar no gêmeo digital, uma das situações que a gente precisa passar no meio do caminho é o GeoBIM. Então, quando a gente integra a modelagem da informação da construção com um sistema de informações geográficas, E você falou uma coisa que é muito verdade. Toda operadora ou toda empresa que trabalha dispersa no território, e a CPTM trabalha em distâncias muito significativas, de quilômetros e quilômetros, e com muita infraestrutura, com muito ativo, nessas áreas. Como que você vê um caminho de futuro também para falar em GeoBIM? E eu vou cometer o erro, já vou emendar com a minha segunda pergunta para poder deixar aqui no contexto,
eu fico pensando muito como é que a gente olha para além do que a gente tem aqui, né? Então a gente estava falando de gêmeo digital, a gente estava falando de BIM para infraestrutura rodoviária. Como que você vê o Brasil nesse contexto olhando com de fora? É claro que o GeoBIM, às vezes você vai falar aqui tem uma iniciativa legal, ali é outra, é uma coisa muito recente também, né? Mas esse contexto de olhar o GeoBIM para a ação, né, do contexto da CPTM e uma amarração disso olhando inclusive para o que fora do Brasil já se tem feito, né? Perfeito. Uma outra ação, então, né, vital para que a gente consiga, né, ter sucesso nessa meta, que é, de fato, a integração desses dados, né, e ter a geoespacialização, então a integração, né, o GeoBIM, o GISBIM, enfim, tudo isso importantíssimo. Então, temos essa outra frente de desenvolvimento também. A CPTM, ela tem um sistema corporativo, né, que é uma base ArcGIS, então, um desenvolvimento ali, um apoio, né, da Esri nesse sentido. Raiz, né? O sistema Raiz, exatamente, que iniciou na área de patrimônio e território para fazer essa gestão, né, desses temas específicos, mas que já expandiu, aí tem novos horizontes com a parte de segurança operacional, com a parte de meio ambiente, e agora nós estamos fazendo a integração dos dados de projeto também nessa base. Então, que para nós é um ganho enorme, já que a gente faz essa gestão, né, toda e também territorial, né, espacial desses ativos, é o que você comentou mesmo. E falando um pouco do cenário mundial, né, recentemente tive um evento fora e a gente observa que agora a corrida mundial é por essa integração, efetivamente, né, falando de ferrovias e dos ativos lineares. Justamente, todos já entenderam, né, o ganho que a gente tem no desenvolvimento, na aplicação da metodologia BIM, mas o consumo desse dado e a disponibilização, né, a publicação desses dados ali em mapas, né, em diversas plataformas que sejam integradas, para a gente é realmente, vamos dizer assim, a cereja do bolo, né, onde a gente quer chegar, exatamente aí. Eu e o Lucas somos suspeitos de falar de mapa aqui. Você me fez pensar numa coisa que tem num campo conceitual, uma aproximação de metodologias de trabalho que elas vão sendo definidas por tecnologias, metodologias e escalas de atuação. Tem um conceito que eu vim me aproximando dele nos últimos anos, tem uns 5 anos que eu tenho contato, chamado SIM, que é o City Information Modeling, que é quando eu saio, imagina, eu tenho a visão da ferrovia, do ativo que eu estou olhando para ela, mas quando você falou, eu circulo, eu desloco pessoas também, enfim, qualquer coisa. E essas pessoas, depois que elas saem dali, ou até elas chegarem ali, elas estão consumindo algo numa escala maior, que é a escala da cidade. Quão longe você acha que a gente está de ter uma visão de sim, de visão integrada que seja metropolitana, da cidade, enfim, o que você já viu disso? A pergunta não foi simples agora, né? Então, quando as perguntas vão ficando mais difíceis quando o convidado responde bem, né, Lucas? É verdade. A gente vai fazendo... Muito bom. Né, voltando aqui à questão, né, o conceito das cidades inteligentes, então a gente ter todos os dados integrados, principalmente os comportamentais, né? Então, você tem a sociedade ali numa dinâmica e esses dados são importantes também. Eu falo que a pergunta foi difícil, por quê? Porque a gente tem outras plataformas, né, que precisam se integrar. Então, aqui na cidade de São Paulo, a gente tem, né, o GeoSampa, entre outras, né, outras plataformas. Essas plataformas precisam ter uma integração. Mas aí a gente também tem uma outra questão relacionada à segurança dos dados. Então, quando a gente fala de ferrovia, né, a gente tem dados sensíveis também das ferrovias que não podem estar disponíveis. Então, existe uma governança também, falando de plataforma, falando desse tipo de integração, né, para que a gente chegue lá, para que isso tudo aconteça. Tecnologia a gente tem, eu acho que pessoas também, né, capacitadas e pessoas que estão a fim de fazer a coisa acontecer, a gente também tem, mas aí envolve uma questão mais específica relacionada às políticas mesmo, né? Integração entre Estado e município nessa temática em especial e esse estudo de disponibilização de dados. Eu acredito que a cidade de São Paulo, né, tem avançado bastante, a gente tem muita coisa aí, e agora é uma questão de avaliar como isso vai se comportar
infelizmente eu não tenho essa resposta, né? Mas respondendo objetivamente o que você me perguntou, o meu sentimento é que estamos muito próximos aí, né, de ter essa disponibilização, enfim. Tem alguma referência, tem alguma realidade externa que você tenha de benchmark, que você fala, olha, a gente se inspira em bons projetos globais? Bom, a gente tem alguns exemplos, né, com Singapura, que iniciou um trabalho prévio e tem alguns, até prêmios, né, vários prêmios aí, tratando também dessa questão de digitalização, automatização também, no quesito modelos, enfim. Mas acho que a gente precisa ir falando de nível global, né? Todos nós precisamos estar um pouco mais abertos aí a avaliar o que podemos, né, divulgar e o que pode estar disponível. Então, essa questão da governança de dados eu ainda acho e julgo um tema sensível a ser discutido para que a gente aí sim, né, atinja esses objetivos. Eu fiz uma pergunta para ela que está muito fresca na minha cabeça, Sibeli, que nessa tríade que você falou de mercado, voltando lá no início, né, academia e tal, eu tenho parte de uma atividade acadêmica, eu estudo cidades e projetos de inovação, e tem um desses projetos que está analisando as cidades alfas no mundo. São 75 cidades monitoradas. Como as cidades asiáticas se destacam. Eu, antes de começar a pesquisa, achava que não, as cidades americanas vão estar mais fortes, depois as europeias. Não, primeiro lugar as cidades asiáticas, Singapura, Hong Kong, você vai ver Seul, assim, Xangai, tem muito, aí algumas cidades europeias, e ali no terceiro lugar, próximo dessas cidades, algumas cidades americanas. Então, assim, é muito legal. E elas passaram por esses desafios. Sim. Como é que eu lido com a interoperabilidade do ponto de vista técnico, mas como é que eu lido governança para essas informações. Né? Então, muito... agora estou pensando sobre o tema da ferrovia agora. Muito bom, concordo 100% com o que você falou. Sibeli, quando a gente estava aqui fazendo o norte, né, da nossa conversa, pensando um pouco, a gente percebeu que você trabalha e atua em bastante frente de trabalho, ou seja, agradeço muito o tempo que você teve para estar aqui conosco, eu sei que não deve ter sido fácil. Mas a gente não falou de um que também é importante, né? Eu até estava aqui vendo que você, além do que a gente já comentou, ainda coordena o GT do BIMFórum Brasil, com foco em digitalização e interoperabilidade no setor ferroviário, ou seja, não é um desafio pequeno também, é uma coisa complexa de puxar os principais especialistas do mercado, né, para debater e construir uma lógica, né, uma diretriz. Como é que você tem visto também essa atuação na liderança do GT? Como é que tem sido essa conversa com os outros players de mercado e o que isso vai trazer como benefício no fim? Perfeito. Então, temos aqui, né, o GT10 do BIMFórum Brasil, que trata da digitalização de ativos ferroviários. É um fomento da NTT, né, cuja a MRS é sponsor desse projeto, e o BIMFórum é o responsável por todo o desenvolvimento. Então, estou coordenando esse grupo que tem hoje mais de 40 players, né, só para vocês terem uma dimensão. Complexidade. Exato, e é Brasil todo. Então, nós temos aí todos os operadores de carga, né, operadores de passageiros também, e não só quem contrata, mas quem desenvolve, quem fiscaliza, né, os órgãos de controle, estão todos ali reunidos, atuando mesmo para o desenvolvimento, né, de várias temáticas, de vários objetivos aí no que tange ao setor ferroviário e, em especial, a aplicação de BIM. Eu posso afirmar aqui que a entrega, né, que o BIMFórum vai fazer para o setor ferroviário vai ser uma virada de chave, porque a gente tem diversos objetivos, então estamos atuando em várias camadas, né? Tanto camadas conceituais, disseminação desse conhecimento também com cursos EAD que estarão disponíveis, né, gratuitamente em âmbito nacional, mas também a fundo aí nas temáticas que a gente comentou há pouco aqui, na integração de SBIM, na digitalização de ativos, então melhores práticas para fazer captura em campo, né, seja para manutenção, seja para elaboração de projetos. A gente também prevê como entrega, né, uma biblioteca nacional para ativos ferroviários. Nossa. Então, são diversos temas, né, que estão sendo tratados
e que vão abraçar o setor no que tange ao BIM. Isso vai ser realmente um ganho e bem próximo, a gente já tem uma entrega próxima aqui, né? Eu falo porque em um ano a gente vai estar com isso tudo aí entregue e consolidado no nosso mercado nacional. É interessante, né? Porque quando você fala da elaboração, por exemplo, de bibliotecas para o setor ferroviário em BIM, você está falando de um grupo do BIM Forum Brasil, de especialistas, pessoas que são notórias, né? Que hoje fazem parte do BIM Forum, desse comitê, discutindo isso. E quando você tem um acervo de bibliotecas ao final, que pode ser usado pelos owners, por quem quer que esteja envolvido, né? Uma projetista nos ativos ferroviários, você não só padroniza todo mundo, né, nessa brincadeira, nessa conversa, mas principalmente você diminui o trabalho, diminui o retrabalho, diminui a dor de cabeça. Ou seja, é um investimento em inovação que acaba trazendo benefícios para além do BIM Forum Brasil, para além de uma projetista, de um owner, deixa um legado. Exato, porque no fim das contas, né, o que a gente quer é aumentar a capacidade de implantação das ferrovias, né, de expansão. Então a gente utiliza metodologias para acelerar esse processo. Então, a ideia é exatamente essa. E eu quero puxar um gancho do que você falou, né? Porque esse é um grupo bastante seleto e de pessoas muito especializadas, né, na temática. Vou até utilizar uma expressão aqui, né? Que é o suco do Brasil. A gente fala, o suco do Brasil quando a gente fala em BIM, né? Está naquele grupo. Então, tanto a curadoria, né, de pessoas bastante experientes nos assuntos, né, quanto quem está ali no desenvolvimento e todos os membros que têm muita propriedade, né, para falar, para contribuir também com as temáticas. Quando a gente fala de curadores, a gente está falando de pessoas como, por exemplo, o professor Toledo, né, que é professor na USP, a gente está falando do Ivo Mainardi, que é do metrô de São Paulo, né? Aí eu vou te pedir ajuda até para falar. Perfeito, a gente tem o professor Sérgio Schier também, né, como curador de alguns dos objetivos. Nós temos também o Wilton Catelani, que é bastante conhecido aí pelos cursos, treinamentos também aqui da casa, né? E o Rafael Rigoni, que cuida ali especificamente da parte de digitalização, captura, bastante experiente também com essa frente. Além disso, né, a gente tem a gestão desse projeto, então tudo isso é suportado ali por um PMO. Então o Paulo Miller, que é bastante experiente também, faz toda essa gestão e dá um suporte enorme para a gente, sem contar com o time interno ali do BIM Forum, né, diretoria e todo o time operacional, administrativo, de comunicação, né, desde a presidência, os conselhos, enfim. Isso que dá bastante robustez para esse trabalho. Eu vou aproveitar aqui e dar um gancho para perguntar quem quiser acompanhar isso. O que você está trazendo de que nos próximos um ano começa a ter uma disponibilidade de conteúdo. Onde que acessa isso? Vai direto no BIM Forum? Você tem algum local que para quem quiser pôr isso lá, ativar o sininho, marcar a notificação e seguir esse tema? Como é que acompanha? Legal. Todos os entregáveis, né, a previsão é que a gente tenha isso tudo disponibilizado na plataforma da NTT. Então, isso deve estar lá, né, no site, enfim, ainda vamos avaliar como serão as políticas de disponibilização, mas a ideia é que tudo isso fique de maneira pública, né, para que tenha acesso amplo também por todos os envolvidos. E para quem quiser acompanhar, né, o desenvolvimento, aí precisa ser membro do BIM Forum Brasil. Então, quem é associado ou membro do BIM Forum, acessa o nosso GT, né, o GT10, ali e consegue acompanhar aí o par e passo, né, todo o desenvolvimento. Então, consegue contribuir, consegue colocar sua visão também em tempo de desenvolvimento. Então, hoje nós estamos atuando dessa maneira. Muito bom. Gostei. Eu sempre fico com essa pergunta que ela é para a gente entender assim. O presente, a gente está conseguindo enxergar, você está dando essa noção de futuro. Eu vou trazer uma pitadinha de algo que tem a ver com captura de informação, processamento, análise de risco, previsão. Tem IA nessa conversa? Tem IA nessa conversa. Hoje em dia entramos no tema. Não, pior que é verdade, né? Em qualquer lugar que você vai, sempre surge alguma coisa, né? Como é que vocês estão lidando? Como é que vocês estão conseguindo catalisar ou vendo pontos de atenção, assim como na governança de dados e dados sigilosos ou dados mais sensíveis? Quais são os riscos que tem que se tomar conta? Quais são as possibilidades de expansão que vocês têm trabalhado com isso? Não, perfeito. Hoje o tema IA, né, também não é um tema
tão simples, né? Falando desde a disponibilização dos hardwares, né? Cada vez mais escassos também no mercado por conta da capacidade de processamento. Nós temos também uma outra meta que trata especificamente dessa temática na companhia. A ideia é a gente ter, né, uma IA corporativa que possa aprender ali com os nossos dados, né? E aí a gente consegue ter mais confiabilidade também em todas essas respostas. As ferramentas que a gente utiliza hoje também, né, algumas já com IA embarcadas. Então, aquela decisão, né, de escolha de bitola ou de aço, ou ainda outras questões, né, a gente entende que o mercado vai ter uma transformação, vai passar por uma outra onda de transformação, né, e a forma de projetar, né, uma visão vai mudar completamente. Aquela coisa de você fazer uma concepção ali do zero, né, não, hoje a gente tem uma maneira muito mais interativa de trabalhar e de projetar. Imagino que no futuro a gente vai ter ali, né, um espaço para colocar ali, né, algumas premissas, algumas condicionantes e algumas sugestões virão para uma validação e uma curadoria também, né, por parte daquele profissional que está atuando. Você só levantou a bola, Sibeli, para eu perguntar agora. Um futuro daqui a quanto tempo? Assim, e aí quando eu falo, até eu deixo o convidado confortável. Tem pessoas que acham que esse futuro é daqui a 20 anos. E pensam, a minha geração profissional, eu que estou agora com X idade, não vou pegar isso. Tem pessoas que começam a achar que isso está acontecendo amanhã e já deveria fazer. Então, entre amanhã e 20 anos, em que momento que você acha que isso vai estar estabilizado, maduro? Não, bacana, né? Então, palpite, exatamente. O que eu vejo é que temos várias iniciativas já, então não sou da turma dos 20 anos, né? Até lá, acho que muita coisa realmente vai evoluir, vai mudar, mas a gente já tem contato com ferramentas de engenharia, né, com IA embarcadas. Então, a gente realmente já está no momento. Agora, claro, né, para que a gente tenha um aprendizado, inclusive de máquina, né, maior e mais aprofundado, isso leva um tempo. Então, o contato com dados de engenharia, o contato com peças gráficas, o contato com objetos, né, famílias, enfim, isso, a IA também precisa aprender. A diferença é que ela vai aprender muito mais rápido, né, do que nós aqui pela capacidade de processamento. Então, eu não vejo isso assim muito distante. Então, dos 20 anos, eu vou encurtar aí para uns 2 anos, para que a gente tenha já, né, acesso, e quando eu falo em acesso, para que a gente tenha equipamentos também, né, para que a gente consiga desenvolver também políticas que tratem das temáticas, né, por conta de a própria competitividade do mercado, né, falando da questão da indústria também, mas eu vejo isso muito próximo, né, e 2 anos, assim, tá ali. Boa. Sibeli, uma dúvida então que me fica é saber, nesse contexto do que a gente olha para fora do Brasil, como é que está o lado de dentro do Brasil? Eu me lembro que eu participei de uma reunião em que estava a CPTM, uma empresa que é operadora de cargas, né, de transporte ferroviário por cargas, e uma empresa projetista para discutir segregação aqui na região metropolitana de São Paulo, né, segregação da via. Como é que você vê nesse contexto em que a CPTM acaba sendo um motor, né, de inovação, ela acaba sendo um órgão público que puxa a inovação, que puxa o desenvolvimento? Como que você vê, não só nesse caso específico da segregação, mas olhando para o mercado brasileiro como um todo, essa evolução do BIM para o setor ferroviário? A gente tem conseguido atender? O mercado está conseguindo suprir as necessidades ou não, ainda está distante, está batendo cabeça? Bom, eu vejo o mercado hoje muito diferente de quando eu iniciei, né? Então, quando eu iniciei com essa frente BIM na ferrovia, o mercado também se adaptou, ele amadureceu, e hoje a gente tem muitas respostas interessantes e soluções também, né, propostas pelo mercado. Então, vejo que o mercado vem acompanhando essas transformações, né? Antigamente a gente tinha, principalmente aqui, né, isso sendo muito puxado pela parte do transporte de passageiros, mas a gente vê o pessoal da carga também muito evoluído, né? Então deram um salto aí na temática BIM, e hoje tanto a parte de contratação quanto os projetos que estão sendo entregues, né, a gente já vê um nível de maturidade muito bacana e muito competitivo, falando aí também no contexto global.
Não é mais aquela coisa que falava no começo, fazer um BIM de uma edificação, ok, mas quando eu estou falando de infra, eu não encontro uma empresa projetista para fazer isso. Isso já é uma coisa que ficou no passado. Ficou. Hoje a gente encontra aí alguns players bem interessantes, né, maduros e aprofundados também nessas temáticas. A gente carece ainda de algumas questões específicas, né, o próprio setor, e muito desse trabalho agora do GT10, né, tem puxado, que são padronizações, sistemas de classificação, para que a gente tenha essa convergência. Mas hoje sim, o mercado a gente já consegue exigir, né, sem ficar preocupado se vai aparecer algum interessado ali. Não, ele já tem não só interesse, mas experiência também nessas entregas. Também. Muito bom. Vou fazer uma pergunta de futuro. E aí eu vou querer conectar com uma coisa que você disse lá no início. Que dica você daria para você se estivesse começando a carreira agora? Com a maturidade que você tem, a experiência que você tem, a diversidade de áreas que você navega, as pessoas, os especialistas que você tem contato, e você tem que dar um conselho para um profissional que quer ou entrar nessa carreira, ou migrar de carreira agora e falar, olha, o que não faz mais sentido focar e o que tem muita demanda para esses próximos 2, 3, 5 anos aí de atividade profissional. A primeira pergunta é essa. A outra é na mesma linha, mas aí não é mais para a pessoa. É como as empresas deveriam se preparar para essa mudança. O que você pensa disso? Perfeito. Então, vou responder a sua pergunta contando uma pequena história, né? Ainda voltando lá na minha trajetória profissional. Eu iniciei, então, fiquei nessa frente BIM aí por um bom tempo, né? Alguns anos, e depois eu me distanciei do BIM, porque eu fui atuar mais especificamente ali na assessoria da diretoria e cuidando também da coordenação de um comitê permanente de gestão de projetos. Então, foi importante estar nessa frente, porque eu entendo que a gente tem que ter uma governança também de dados, e a gestão de projetos, né, seja ágil, seja preditiva, ela também suporta toda essa transformação cultural dentro das organizações. E logo depois, né, eu voltei para a área de projetos, e eu senti a necessidade de me atualizar. Então, o que aconteceu, né? Há tanto as tecnologias, enfim, né, como terminologias, as normas, enfim, elas foram se atualizando, e esse curto espaço, vamos dizer assim, de uns 4 anos que eu fiquei um pouco distante, né, já me fizeram muita falta. Depois eu precisei fazer uma atualização, acho que não estava nem aí no início, né, mas eu fiz uma especialização em BIM, voltado para GIS e obras de infraestrutura também, né, projetos de infraestrutura, pela Zigurá, e era dupla titulação com a Universidade de Barcelona, e esse curso também me deu um bom embasamento e atualizou muitos conceitos aqui, né, que estavam ali adormecidos, questões também que eu não tinha tido contato, principalmente, né, na parte GIS, né, que não faz parte da minha formação de base. Então foi muito importante fazer essa atualização para poder seguir. E da tua pergunta é isso. Então a minha resposta é estar sempre próximo, né, às tecnologias. Quando a gente vê, tem alguma coisa nova surgindo, a dica é não corra, não fuja, né, se aproxime disso, né, esteja ali, né, durante o desenvolvimento. A coisa não está muito redonda, tudo bem, a gente vai acertando isso no meio do caminho, né, mas estar ali, né, contemplando e participando ativamente, né, dessa transformação é muito importante. Quando a gente se afasta, né, a gente fica com aquela sensação de que nunca mais vai conseguir retornar. Então, é importante seguir ali. Esse é o conselho que eu daria, né? É estar sempre próximo da tecnologia, do desenvolvimento, de quem está inovando, de quem está pensando lá na frente. Boa. E as empresas deveriam incentivar isso? Conecta? Com certeza, né? Acho que inovação é uma questão de sobrevivência, né? A gente precisa otimizar recursos, tem as questões sustentáveis, não é só uma pauta técnica isolada, tudo isso é convertido em valor, né? Então a gente agrega valor, sem dúvidas, né? Você fazer processos, né? Atuar no desenvolvimento de maneira tradicional, você está perdendo recursos, está desperdiçando. Hoje a gente tem formas de otimizar, né? A gente consegue fazer uma redução mesmo e colocar ali o intelecto para onde ele tem que ir, né? Deixar aquela parte do processamento para as máquinas, enfim, né? IA, RPA, enfim, o que tiver que atuar. Deixar o profissional livre ali para fazer o que ele faz de melhor, que é conceber, que é tomar as suas decisões, né, com base em dados confiáveis.
Muito bom. Algo mais, Lucas? Olha, não, minhas perguntas todas respondidas. Conversa com a Cibele é sempre um privilégio. Eu que agradeço, olha, viu? Bacaníssima essa conversa. Boa bate-papo. Cibele, quem quiser bater um papo contigo, te encontrar, quais são os canais, redes sociais, como é que continua essa conversa contigo? Bom, perfeito. Eu tenho, acho que LinkedIn, né? Fica fácil de encontrar, Cibele Alves. Vão estar lá, vocês conseguem me encontrar. No Instagram eu tô como @profcibele, então professora continua, né? E é isso aí, a gente também tem algumas matérias, enfim, vamos seguindo aí nesse desenvolvimento. A minha dica é todo mundo seguir o material do BIM Fórum e colar que vai ter novidades, então, pra gente... Com certeza. Vou fazer um outro convite pra você vir falar com a gente aqui. Não, sem dúvidas, né? A gente tem algumas reuniões de subgrupo em que a gente convida pessoas que não estão ali como membros. Então, se você tem interesse, se você é da área, né, do setor e quiser colaborar, por favor, né, nos procure, que também vai agregar bastante valor. Bem, obrigado pelo bate-papo. Foi um prazer. Lucas. É um prazer enorme, sempre muito bom conversar contigo. Obrigadíssimo por estar aqui conosco no FF hoje. Bom, eu que agradeço, né? Quero aqui também deixar considerações finais, posso? Com certeza. A FF, ela está junto conosco desde o dia 0 do BIM na CPTM, porque ela sempre foi a provedora de licenças ali de AutoCAD, enfim, né? E por uma estratégia mesmo de negócio, ela passou a ser parceira consultiva da CPTM. Então, nós estamos nessa jornada, né, desde que eu entrei na companhia, desde o dia 0 ali do BIM na CPTM. Quero agradecer muito a vocês pela parceria. Muitos dos nossos desenvolvimentos, né, foram em parceria com a FF. A CPTM hoje ela tem um country kit para ferrovia, né, que foi desenvolvido aqui conjuntamente com vocês. Então, a gente também só tem a agradecer. E quero deixar também um recado aqui importante, né, para quem está implantando BIM, para quem está nessa jornada BIM, que eu vejo o BIM assim como se ele fosse um relacionamento, né? A gente precisa estar disposto a enfrentar os desafios. Sabe aquela história de na riqueza e na pobreza, né? Na saúde ou na doença? É isso, a gente tem que fazer esse voto, né, com o BIM para seguir, porque se no primeiro desafio, e os desafios virão, né? Se no primeiro desafio a gente desistir, a gente não vai seguir, né? Não vai seguir essa jornada. Então, a gente precisa seguir com essa, né, prerrogativa e com esse desenvolvimento. E uma outra questão aqui, né? Para mim, os maiores protagonistas do BIM são as pessoas. A gente pode ter, claro, não vou tirar o mérito da tecnologia, ela de fato é importante, todo esse avanço também, mas se a gente tiver a mesma tecnologia, né, o mesmo parque computacional ali instalado, e pessoas, né, diferentes, os resultados também serão. Então, as pessoas é que movimentam tudo isso e as pessoas é que fazem o BIM acontecer. Muito obrigada a vocês pelo convite, é um prazer enorme falar sobre BIM, sou bastante entusiasta do tema e vamos lá, acompanhando as novidades, quem sabe aí na era 3, 4, enfim, a gente volta aqui para contar para vocês. Prazer é todo nosso, tá convidadíssima. Gente, encerra aqui então o nosso episódio sobre BIM nas ferrovias com Cibele Alves. Quem quiser acompanhar, siga nos nossos canais, vai estar no YouTube, vai estar no LinkedIn, vai estar saindo muito conteúdo legal e aguardem que a segunda temporada tá fantástica. Abraço. Abração.